Mas já essa parte aí é bastante reveladora para nós, sobretudo com relação ao terceiro segredo de Fátima. Tá, comente um pouco sobre isso, então. Por que ela é reveladora? Porque, veja, a irmã Lúcia, ela, enquanto irmã Doroteia, em Tuí, ela sofria muito assédio. Era uma pessoa que não tinha uma vida contemplativa como ela gostaria de ter. A razão pela qual ela vai buscar mudar, né, o seu voto, a mudança de hábito, né? Ela vai buscar a vida num Carmelo carmelita. Isso é incomum, né? É incomum. É incomum. Mas ela manifesta essa vontade, em parte, porque quando, na última aparição de Nossa Senhora, quando acontece o Milagre do Sol, em outubro, Nossa Senhora se apresenta como Nossa Senhora do Carmo. Ela entendia isso como um chamado para a vida carmelita. Carmelita. Porque, no final das contas, o que a irmã Lúcia queria era desaparecer do mundo. Ela não queria ser uma pessoa pública, mas ela tinha ganhado notoriedade e importância política, inclusive. Então, a saúde dela era muito frágil. Quando ela adoece, no final de 1943, o bispo de Leiria ordena que ela escreva o terceiro segredo. E por diversas vezes ela vai tentar escrever e não vai conseguir. Finalmente, em janeiro de 1944, e aqui é importante o diário dela, porque o diário está descrito o momento em que ela escreve o terceiro segredo. Este dado é muito importante porque os fatimistas desconheciam esse dado do diário dela. Por exemplo, quando o Vaticano publicou o terceiro segredo, os fatimistas se dividiram, né? Uma parte aceitou, que foi o Blue Army, que virou o apostolado mundial de Fátima e virou o apostolado oficial do Vaticano. Eles aceitaram. O Fátima Center não aceitou. E, obviamente, a TFP e os arautos aceitaram em parte e em parte não. Porque o problema com eles era a questão do comunismo. A gente vai chegar nisso aí um pouco depois. Mas veja, quando foi revelado o terceiro segredo, o argumento que o Fátima Center dava era que realmente havia algo que o Vaticano não tinha revelado. Quem foi contra esse argumento foi o Antônio Sotti, que é um jornalista italiano. Que publicou o quarto segredo. Quando ele começa a escrever o quarto segredo, ele está partindo do princípio de que o Vaticano tinha publicado tudo. Durante o livro, ele vai tomando consciência de que havia algo a mais. De fato, Marcelo, existe algo a mais. Sim, não deu para engolir aquela... Exatamente. A gente já vai chegar nisso aí também, porque isso envolve uma série de outras coisas. De fato, existe algo a mais. A questão é se esse algo a mais foi escrito ou não foi escrito. Então, segundo Antônio Sotti, esse algo a mais foi escrito. Então, existe outro envelope contendo uma outra parte do segredo, que seria a explicação daquela visão que foi descrita no terceiro segredo publicado pelo Vaticano em 2000. Porém, nesse relato do diário da irmã Lúcia, ela explica que quando ela sentava-se para escrever o que o bispo de Leiria tinha ordenado, ela não conseguia. E foi necessário uma outra aparição mariana para que ela escrevesse. Então, este dado que é um dado inédito. Tá. E quando foi essa aparição? Foi em janeiro de 1944. A última vez que ela tinha tido uma visão foi em 29. 29. Esta visão, que está descrita no diário dela, é uma visão que Nossa Senhora procura confortá-la e diz para ela as seguintes palavras: Deus quis provar a tua obediência. Fique em paz, escreve o que te mandam, mas não o que te é dado conhecer do seu significado. Então perceba, Marcelo, que existem aí duas coisas. Existe o que ela viu e que foi ordenado que ela escrevesse.
Mas Nossa Senhora disse que ela não deveria escrever o que ela tinha entendido, o significado daquela visão. No meu livro eu exponho esse fato e coloco o seguinte, que é isso que explica o porquê ela tinha dificuldade para escrever o terceiro segredo, porque na realidade ela não sabia o que ela escreveria, se era a visão que ela tinha tido ou se era o significado daquela visão. Por isso, no meu livro, eu coloco ali, né, meio que no ar, como que a própria irmã Lúcia fosse ela o quarto segredo, porque ela tinha a chave da interpretação do segredo. E é isso que vai ter repercussão mais adiante, depois. Porque você sabe que o terceiro segredo, escrito e revelado, né, finalmente pelo Vaticano, escrito pela irmã Lúcia em 44 e revelado pelo Vaticano em 2000, é simplesmente uma visão profética, com uma linguagem apocalíptica, e que não representa nem para a década de 60, e nem para a década de 70, e nem para a década de 80, algo que pudesse abalar as relações diplomáticas do Vaticano com quem quer que fosse. Por quê? Porque é uma linguagem figurada, simbólica. Então, por que é que o João 23 não revelou em 1960? Por que foi que Paulo VI não revelou em 1965? E por que foi que o João Paulo II só foi revelar em 2000? Então, tudo isso envolve uma série de outras situações. E por isso que, no meu livro, a história da irmã Lúcia, da falsa irmã Lúcia, é um fio condutor para falar não de uma conspiração, mas de 3 conspirações. Uma conspiração maior contra a humanidade, uma conspiração contra a igreja e uma conspiração contra Fátima. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.